e de luz. Prefeita Margarida Salomão, muito obrigado por estar conosco aqui na Transamérica e na Tribuna de Minas. Sabe por que eu usei essa música da Elis Regina? O que foi feito deveras? Porque no seu programa de governo você tem uma frase que me foi muito interessante. Se muito vale o já feito, mais vale o que será. É isso mesmo. E, na verdade, é disso que se trata, né? Eu até achei que você estava ouvindo essa epígrafe em homenagem às suas origens radiofônicas, né? É o prefixo. Exatamente. Mas, na verdade, não era um prefixo, era uma epígrafe. Epígrafe. Mas, assim, por que a gente está usando isso? Porque eu queria falar um pouco desses 4 anos de gestão e falarmos um pouco mais desses 4 anos que virão pela frente. Veja você, os 4 anos nossos primeiros foram anos de muito trabalho. Muito trabalho até porque nós assumimos em condições as mais adversas da história. Eu não conheço nenhum prefeito de Juiz de Fora que tenha começado seu governo com a pandemia. Ele pode ser na época da Espanhola, mas aí eu não sei eu não conheço os registros. Sim. Mas na história recente, prefeitos enfrentaram situações muito difíceis, sem dúvida. Eu mesmo participei do primeiro governo do Tarcísio, que começou numa pindaíba inacreditável, por conta, inclusive, da chamada dívida da Mendes Júnior. Então não tinha dinheiro, não tinha condição de fazer aro, a prefeitura estava desmontada, porque naquela época você tinha duas prefeituras. Você tinha uma prefeitura rica, que era do CPM Birge, do IPLAN, com funcionários de alto padrão, muito bem remunerados, e você tinha outra, da qual eu vinha me tornar secretária de administração. Todo mundo ganhava salário mínimo, exceto os funcionários naquela época estatutários que ganhavam abaixo do salário mínimo. Exatamente. Então, situações de pindaíba, eu já passei por elas, situações muito difíceis, mas nenhuma comparável a uma pandemia. E nas circunstâncias em que a gente hoje vive, né, com máxima conectividade, muitas atividades presenciais, então, uma tristeza, porque a cidade fechada, o setor de cultura, o setor de restaurantes, o setor de entretenimento, o comércio pagou um preço altíssimo por conta das precauções que precisaram de ser tomadas. Naquela época, nós tivemos uma verdadeira tempestade de desempregos, porque, obviamente, quem estava com seus negócios fechados não tinha como. E não tinha vacina ainda, né? Ainda não tinha vacina. Vacina já foi em 21, meados de 21. Aí nós começamos a fazer uma vacinação violentíssima, a tal ponto que eu nunca me esqueço que nós trabalhamos, a prefeitura, assim, uma força-tarefa muito numerosa, trabalhando na sexta-feira santa e no domingo de Páscoa, vacinando. E as pessoas indo vacinar, porque estava todo mundo aterrorizado. Sim. Nós chegamos a ter aqui um número muito expressivo de mortes, não só da cidade, né? Porque muita gente vinha da região já em condições muito complicadas. Naquela época não havia ainda condições de recuperação, muita gente morreu. Gente que veio da região e morreu em Juiz de Fora. Mas, de todo modo, era uma situação assustadora. Então, nós começamos aí, a cidade, por conta disso também, estava profundamente abandonada, não tinha conservação nenhuma do asfalto, mato crescendo para tudo quanto é lado, a cidade escura, triste. E mais, as pessoas passando fome. Então, nós começamos em condições muito adversas com o governo Bolsonaro, que jamais olhou para os municípios, não teve programa nenhum que apoiasse os municípios nesse momento de tantos desafios, tanta dificuldade. Então, eu acho que nós começamos numa batalha sem precedentes e conseguimos, nos outros 3 anos, fazer o que a cidade aguardava, de tal modo que a votação que nós obtivemos é uma maioria inequívoca, né? Na verdade, pelas todas as pesquisas que nós fizemos, eu não vou te falar que nós chegamos ao fim do processo eleitoral, até porque a eleição você também você ganha e perde, né? Por conta do debate público, essa coisa toda, mas o nosso padrão de aprovação é acima da votação que eu obtive. Então, um governo muitíssimo bem avaliado, o que foi, inclusive, uma condição política, vamos dizer assim, crítica,
para que a reeleição acontecesse. Agora, você foi reitora por 2 mandatos, quer dizer, administrou uma universidade federal, inclusive com campus também lá em Governador Valadares, mas uma experiência totalmente distinta, né, Margarida? Não, completamente diferente. O campus de Governador Valadares é depois de mim. Sim. É depois de mim. O campus de Governador Valadares é uma outra frente de dificuldades que a universidade tem que lidar, porque inclusive é muito longe, né? Não é uma coisa assim da UFMG fazer um campus em Mariana, né? Que aí praticamente quase 400 quilômetros. Exatamente, está na região, né? Agora, Governador Valadares é outra cultura, é outra situação. Então, a universidade também lida com desafios muito fortes e o grande sonho do povo lá do campus do Governador Valadares é que aquilo se torne a Universidade Federal do Rio Doce, o que será uma felicidade para todos, né? Sim, uma separação consensual onde os dois ficam bem, né? Você conhece aquele pequeno epigrama do Murilo Mendes sobre Pedro Nava? Sim, Pedro Nava foi embora de Juiz de Fora. Isso. Parabéns para o Pedro Nava, parabéns para o Juiz de Fora. Isso. Quer dizer, as partes... Meu amigo Pedro Nava se mandou de Juiz de Fora. Parabéns a Pedro Nava, parabéns a Juiz de Fora. Então, há separações que são assim, né? Que todo mundo sai feliz. Eu acho que, nesse caso, o campus não é nem o nosso assunto aqui, mas é uma situação de muita dificuldade para a universidade fazer uma gestão tão complexa e tão distante. Aí você assume a prefeitura de Juiz de Fora. Você tinha ideia do tamanho da dificuldade que é de gerenciar uma cidade com isso até 50 mil? Porque vocês eram uma aluna de administração do Tarcísio, então já tinha uma visão política da cidade. Claro, era outra realidade. Completamente diferente. A cidade quase que triplicou. Desde aquele período, houve, né, a continuação do processo de êxodo das pequenas cidades para cá. Então, a cidade cresceu muito de tamanho, mudou o seu processo econômico. A Universidade Federal de Juiz de Fora também se consolidou como um grande atrativo da região, e muita gente muda para Juiz de Fora porque os filhos estão estudando na universidade. Então, é outro processo completamente diferente. Mas eu tinha ideia. Eu acho que as dificuldades que eu encontrei me levaram a, inclusive, reinventar o que eu sabia para conseguir dar conta de uma situação muito, muito difícil. São algumas coisas que nós aprendemos a fazer. Primeiro, trabalhar de uma forma articulada as várias secretarias. Isso eu acho que na vacinação isso foi muito importante, no cuidado da cidade isso foi muito importante. Nós temos aí o projeto Boniteza, né, que foi coordenado pela Secretaria de Governo, e eu acho que isso é realmente uma grande inovação do ponto de vista de gestão. Como eu já te falei, eu já tive outros processos. Isso é uma grande mudança, tanto do ponto de vista da cultura organizacional da prefeitura, como da cultura política da cidade. Porque a cultura política da cidade é a de fragmentação das demandas. Então, o próprio vereador, ele era acostumado a ir na secretaria para resolver com o secretário. Mas, às vezes, aquilo que ele resolvia com o secretário entrava em choque com políticas que estavam sendo, políticas urbanas de grande relevância, estavam sendo desenvolvidas por outras áreas da administração. Então, você conseguir fazer todo mundo conversar, isso não é fácil. Eu acho que foi uma inovação muito bem sucedida. Eu acho que nós precisamos avançar nesse campo, por exemplo, que diz respeito às políticas sociais no território. Porque não tem sentido que a escola não converse com o CRAS, que o CRAS não converse com a UBS, tá certo? Então, como é que eu vou te falar? Essas reservas setoriais, elas acabam prejudicando muito a atenção ao cidadão, porque o cidadão ele não é fracionado. Então, há problemas de saúde que, a rigor, são problemas sociais. Há problemas de saúde que, de uma forma preventiva, podem ser equacionados, por exemplo, com esporte. Não é? Se a UBS estiver bem articulada com a área de esporte e lazer da cidade,
Isso pode levar a uma melhoria do padrão de saúde. Então, eu acho que esse é um desafio para a próxima gestão. É nós conseguirmos o boniteza das políticas sociais. Se nós fizermos isso, eu não tenho dúvida que você vai ter um salto em termos do atendimento ao cidadão no território. A equipe tem que estar coordenada, todo Muito mundo bem trabalhando coordenado. assim, sintonizados, mas a liderança também. Me falaram que o seu estilo de trabalho é assim, 5 horas da manhã você já está demandando o secretário. Isso é verdade? É verdade, mas eu não ligo para a pessoa às 5 horas. Sim, mas hoje tem o WhatsApp, né? Eu só mando a mensagem. Já acorda, A já... pessoa, Opa. sim, mas aí ela já é até bom para ela. Ela já acorda com algumas considerações, algumas reflexões e tudo. Então, de forma alguma, eu respeito o sono e o direito ao repouso. Agora, como eu, na verdade, sou acordada pelos problemas da cidade, então eu compartilho as minhas preocupações. Eu trabalho muito. E sempre trabalhei, a vida inteira eu trabalhei muito, como também sempre estudei muito na universidade. Eu trabalhava muito, como professor eu trabalhava muito. Então isso aí, na verdade, é mais ou menos constitutivo. Bom, você agora mudou a sua equipe, mas assim, mudou, fez algumas... realocou alguns secretários. Isso, basicamente. Eu queria que você falasse um pouco assim, por que você fez essa mudança assim, na equipe? Há também a conjuntura política e com base nas eleições? Olha, basicamente eu reorganizei a equipe com um fundamento naquilo que eu aprendi governando. Então há coisas que eu me dei conta que correriam melhor se estivessem sob a liderança de outra pessoa. Ou se fossem redesenhadas. Por exemplo, uma das principais cirurgias que eu fiz foi a criação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular. Que vai ser ocupada pela secretária Que de vai governo hoje, ser Cidinha Lausar. ocupada pela ex-secretária de governo. Ainda, né? Ainda secretária de governo, que vai, nesse momento, exercer um trabalho de coordenação das políticas urbanas da cidade. Isso é uma coisa que eu acho que pode nos dar um salto de qualidade, e eu digo por quê. Eu sou, como você sabe, de um período em que havia uma espécie de imperialismo do planejamento tecnocrático. Que as pessoas achavam que planejando, isso foi bom, você teve vários planos à época do governo militar, não teve plano de desenvolvimento 1, plano de desenvolvimento 2, então se juntava uma porção de gente assim, muito talentosa, muito preparada academicamente, e eles então iam inventar a roda. Isso, claro que tem, isso é uma coisa que vem, digamos, do século XX com muita força, tanto no campo, digamos, do Ocidente, como da própria tradição soviética, né? Sim. O planejamento centralizado, tarará. Qual é, na verdade, uma descoberta do final do século XX e do início do século XXI? É que a sociedade tem a sua alma própria. Então você planeja uma coisa, mas acontece de maneira completamente diferente na prática. Então nós não queremos abrir mão do planejamento, mas nós queremos fazer um planejamento com a participação da sociedade. É por isso que você disse no dia que eu apresentou o secretário, mas tão logo terminou a eleição também, você aprendeu muito com a rua falou. É claro, a rua fala. A gente escuta coisas que sozinho você não descobriria. Uma das coisas, vou te dar um exemplo. Eu fazendo uma reunião com lideranças, uma mulher, uns 30 e poucos anos, com a criança no colo, uma outra do lado, uma outra criancinha do lado, falou comigo: Margarida, eu quero te dar os parabéns, porque a educação em Juiz de Fora melhorou muito. Aí eu levei um susto, porque eu também sou da área, então eu tenho a minha própria visão a respeito. Falei: melhorou, você acha? Claro, 4 anos sem greve. Eu pensei, gente, olha como é que a pessoa avalia a qualidade da educação. Porque para ela, a qualidade da educação é a criança estar na escola. É porque a greve às vezes degringola todo o planejamento da família, né? Da família. Você pensa bem uma mulher que trabalha. Uma mulher que trabalha em condições que ela não consegue fazer trabalho remoto, porque, por exemplo, ela faz faxina, porque ela faz
ela está no comércio, então ela não tem como mediar o trabalho dela com o trabalho da casa. Ela, na verdade, trabalha fora de casa, e muitas vezes a renda dela é a principal renda da família. Aí você tem um processo de disrupção legítimo pela luta sindical em favor dos direitos dos trabalhadores. O que isso significa em termos da vida daquela família? Então, isso é um negócio a ser pensado, porque quando, em geral, se fala de qualidade de educação, as pessoas falam sobre resultados de testes, né? Esse teste está assim, o IDEB precisa melhorar, tarará, e tem mesmo que melhorar. Eu não estou discutindo isso. Mas você veja como que a relação de educação com a vida real é muito mais complexa do que nós poderíamos pensar, tratando desse assunto de uma forma estritamente técnica, né? Você criou a Secretaria da Mulher, Secretaria de Combate ao Racismo e Secretaria de Defesa dos Animais. Isso. Você isso ouviu da rua também? Também é muito forte. Claro que já existem manifestações que a gente acompanha forte. hoje no dia a dia, mas a rua falou isso para você também? Ô, Paulo César, você que é um homem da opinião, que escuta a comunidade, até porque você também é um radialista, né? Sim. E as pessoas se interagem muito com o rádio, não é só na rede, né? Mas tem gente que gosta de falar. Sim, o rádio é uma caixa de ressonância. Eu queria dizer a você o seguinte: a questão das mulheres e a questão da igualdade racial hoje está posta para a sociedade brasileira como temas irreversíveis. Veja você a dramaturgia da Globo, que é um indício fortíssimo de mudança social. Irreversível. Nunca se viu tantos pretos na televisão igual hoje. Em posições de protagonismo. Sim. Não é? Mulheres também, quando apareceu, nós que somos mais velhos, a Malu Mulher. O grande problema era o fim do casamento. Hoje essas situações são tratadas de um modo muito mais cotidiano, como sendo a vida como ela é. Né? Então, eu acho que esses dois temas, a sociedade os escolheu como temas de mudança forte e que precisam, então, ser priorizados numa organização institucional. E no caso da causa animal, que já apareceu também com muita força no meu primeiro governo, nós tivemos uma série de disputas sobre o canil. Claro que tinha disputas que eram político-eleitorais, mas tirando isso, tinha mesmo a luta dos cuidadores. E o que fazer, como fazer melhor. O canil melhorou infinitamente, não tem nem... Olha, ele era uma coisa, hoje ele é outra. Hoje ele é quase que um hotel 5 estrelas. Então, mas o grande recado veio com a eleição do Vitinho e da Cátia. Quer dizer, era muita gente que votou nesse tema, porque o tema dos dois, fundamentalmente, era o bem-estar animal. Então, só se eu fosse assim muito alienada, que eu deixaria de me dar conta de que essa situação era também necessária de ser tratada institucionalmente. Todos esses temas, obviamente, vinham sendo tratados em outras gestões antes de mim e na minha própria gestão. Só que eles não tinham endereço, tá certo? Porque como você tem saúde da mulher, você tem política de cotas, você tem o canil, mas quer dizer, são várias políticas dispersas. Agora, nós vamos tê-las desenvolvidas de uma forma orgânica. Então, eu não tenho dúvida que isso vai melhorar a qualidade do desempenho. Margarida, vamos agora falar do que vem pela frente. Nós fizemos primeiro parabéns de novo pelo Botafogo, né? Claro. Não podia faltar essa nossa pauta também. Não, essa pauta, ainda mais com essa dupla coroa, né? Infelizmente, a disputa lá do título intercontinental foi feita em condições muito ingratas para nós. Viajou 16 horas, mas eu acho absurdo o Real Madrid joga um jogo só e os outros têm que jogar 3 partidas. Os outros têm que viajar 16 horas, exatamente. Não sei o quê. É uma visão imperial, né? Com certeza, continuam, né? Continuam. E aí o cara sempre ganha, claro que ganha, mas por 11 vezes. Pelo amor de Deus, você já entra na terceira prova? Exatamente. Então, prefeita, você na posse, quando apresentou o novo secretariado, você disse o seguinte: vou cumprir
tudo que eu prometi na campanha. É verdade. É isso mesmo? É claro, é. Porque esse é o meu compromisso. Eu posso até fracassar, mas o meu empenho é em fazer, tornar realidade aquilo que foi um compromisso desenvolvido durante a campanha. Porque, como você falou, eu escutei as pessoas, então eu escutei muitas pessoas sobre a saúde. E a grande questão da saúde de fora hoje não é falta de equipamentos, não é falta de equipes. Nós crescemos imensamente nesse mandato, especialmente nos 2 últimos anos, quando o Lula entrou, e aí houve uma injeção muito forte de recursos na saúde aqui. Saúde da família, nós universalizamos. Em termos da área urbana, você tem saúde da família na cidade inteira. Eu queria falar sobre infraestrutura, mas como você falou em saúde, na campanha você disse que vai tentar ao máximo reduzir as filas das cirurgias. Pois é, isso que eu estou falando. Então, o grande problema da saúde, eu queria dizer a você, é a humanização. Você tem que humanizar. A Ana Luísa, que está recebendo essa incumbência, ela vai melhorar a qualidade do atendimento nas UBSs, certo? Nós temos que ter um monitoramento próximo. Não faz sentido a pessoa chegar na UBS e o médico não estar, seja por que razão for. Não tem jeito, porque a saúde, você sabe, quem demanda saúde sempre tem pressa. Com certeza, ninguém vai ao médico ninguém vai pro porque está bem. Né? Eu não tenho bem o que fazer, eu vou dar uma chegadinha lá na UBS. Não, a pessoa está em situação de dor, a pessoa está em situação de sofrimento. Então nós vamos humanizar lá, vamos humanizar as UPAs também, fazer um monitoramento muito meticuloso do cuidado com a saúde, e uma parte dessa humanização é reduzir o tempo de espera das filas. Então nós estamos recebendo recursos do governo federal e vamos fazer. Agora eu digo a você, sabe uma coisa que vai nos ajudar demais? É a informatização de todos os processos da saúde. Que aí você vai ter um acompanhamento real. E as pessoas também. Porque as filas, eu quero que elas estejam disponíveis no site da saúde, e a pessoa sabe, eu tenho 25 na minha frente. Certo? Uhum. Para que não haja favorecimento político, para que não haja a afetação por fatores extraordinários. E, claro, que emergência é emergência. Aí, quando você tem uma emergência, você fura a fila. Aí não é furar a fila, é atender aquilo que é absolutamente necessário. Mas em condições iguais de temperatura e pressão, nós vamos ter a fila publicizada. Eu sou da universidade, eu sou da fila do vestibular, não é verdade? Quantas vezes, gente, a pessoa chegava e falava assim, Margarida, mas a fulana está na segunda vaga excedente. Pois é, vamos rezar, né? O que nós podemos fazer excedente, rezar, né? Podemos rezar, porque nós não temos condições de uma forma extravagante e indevida promover aquele que está fora e tirar alguém que esteja por algum tipo de merecimento, no caso da fila dos exames ou da atenção especializada, é a fila do tempo, né? Quem chegou primeiro é atendido primeiro, isso é uma coisa justa. Então nós vamos fazer isso tem jeito de fazer, nós vamos credenciar mais equipamentos para prestarem esse tipo de serviço com recursos que está chegando do Ministério da Saúde. O presidente Lula falou, gente, no Brasil, você hoje tem, e aqui em Juiz de Fora a mesma coisa, você tem uma boa saúde básica, porque tem mesmo, pode melhorar, mas você tem uma boa saúde básica, como você não tem nos Estados Unidos, como você não tem na Holanda, tá certo? Porque aqui você vai no SUS, e aí você consegue, a pessoa diz, eu quero fazer uma ressonância. Vai fazer uma ressonância na Holanda? Vai para a Holanda e procura fazer uma ressonância, e vê quanto você vai gastar, e não vai conseguir. Então, a outra coisa que no Brasil é bem resolvida é a questão da urgência e emergência, do pronto atendimento, a saúde de alta complexidade. Também pode melhorar, mas de todo modo você tem essa alternativa. O que está fraco? É o meio de campo. Tá certo? É o meio de campo. É a saúde especializada. O Lula falou isso na campanha dele. Falou, o cara quer, não é só o médico da família, porque o médico da família mesmo encaminha ele para o gastro. Isso. Encaminha ele para o pneumologista. Aí ele falou, mas aí eu não consigo.
Então, isso, Esse é um para gargalo a que, ser resolvido. depois que o médico te fala que você tem que ir no gastro, você vai ficar igual um doido até aí, não é verdade? Sim. Então, isso é humanização também. Nós vamos humanizar o cuidado da saúde e melhorar muito. Isso é um compromisso de campanha e é um compromisso do governo. Então, nós vamos trabalhar muito nisso. Vamos falar da estrutura, requalificação da Avenida Getúlio Vargas. Olha. O programa Boniteza, por exemplo, que volta e vai ficar de novo sob o mando da Cidinha Lousada. Isso, eu encomendei a Cidinha coordenar a revitalização do centro. E, claro, que no centro a artéria mais importante, porque é o lugar do povão, é a Getúlio Vargas, que é a rodoviária de Juiz de Fora, né? Sim. A rodoviária urbana de Juiz de Fora é a Getúlio Vargas. Então, ali as pessoas precisam de ter mais conforto. Há um projeto em Quando construção... chove, é desumano, às vezes. Não Você é? vê as pessoas ali com vento na Claro, chuva, aquele ali é complicado. carregando compras, com criança na mão, e uma assim, empurrando a outra, aquilo é horrível. No seu primeiro mandato, que é o atual ainda, você deu no comércio ambulante, Sim. porque também era uma babel aquilo. Não, ali Deu uma era arrumada. pior ainda, porque você, além de ter as pessoas que se apinhavam esperando a condução, você ainda tinha a disputa com o comércio de rua. Então, isso nós conseguimos. Foi um trabalho muito árduo, muito difícil, mas que a gente conseguiu, de alguma forma, organizar. Agora, você tem a grande artéria, que é Getúlio Vargas. Agora, no princípio do ano, a gente reinaugura o mercado com outro padrão de beleza, de qualidade de atendimento, transformando um centro gastronômico. Eu acho que isso deve ser a grande âncora da revitalização do centro. O que revitaliza qualquer área não é a intervenção física, é o uso. Veja você, por isso que hoje eu tenho uma Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação, juntando planejamento com a vida urbana. Você vai fazer o diálogo também da Praça Antônio Carlos com a Praça da Estação? Claro. Ali claro. no Espaço Mascarenhas, ali? Não, e com a Praça Cláudio Smith Riani, que está sendo, neste momento... Que é o antigo Largo Riachuelo, para o pessoal saber. Você tem uma grande área ali, né? Diagonal, porque, na verdade, a Getúlio Vargas, você sabe disso, era o início da União Indústria. Sim. Era uma estrada, né? Aquilo era o grande... o lugar da ferveção da cidade. Que aí você tinha... E a Jeane escreveu isso na sua dissertação de mestrado. A população branca que frequentava a rua Alfield, a população negra que frequentava a Marechal, numa segregação física. Espantoso, né? Porque não tem tanto tempo assim. Ah, não. Não tem tanto tempo assim, mas é um dado da realidade da história de Juiz de Fora, que a gente tem que compensar. Então, por isso que eu acho, fazer a revitalização do centro, acho que já está bem encaminhado a questão do calçadão da Marechal, que precisa ser feito. Ali na Batista de Oliveira, essas são áreas que já estão mais avançadas. Nós vamos começar isso no início do governo, para a gente, ao final dos 4 anos, ter o centro urbano com outra cara, com outro uso, como uma atração turística da cidade. A Cláudio Smith Riani fica pronta até o aniversário da cidade? Com certeza, no primeiro semestre. Fica, com certeza, já botei velocidade ali. Margarida, você fala também em atendimento de 99% da população de Juiz de Fora com água potável, de 95% com coleta de esgoto, até 2028 tratamento de esgoto de 80%, e temos as obras de drenagem que atendem a todas as áreas que dela necessitam, e contratar um plano diretor de drenagem urbana. Vamos fazer um pacote nisso aí. Pois é. Boa parte disso está no PAC, né? Não, tem uma parte que é, por exemplo, despoluição do Rio Paraibuna, que tem recursos já destinados, disponíveis, tem que fazer. Não é fácil fazer também não, PC, porque é área urbana. É área urbana. E o mapeamento do solo de Juiz de Fora é bastante complicado. Uma coisa maluca, mas, por exemplo, você fazer uma intervenção em Santa Luzia é muito mais difícil que você fazer uma intervenção num pasto, né? Então, se você fazer uma adutora, como fizemos a 4ª adutora, é muito mais fácil do que fazer a despoluição, o tratamento de esgoto de Santa Luzia, que você vai brigar com os comerciantes, você vai incomodar quem mora lá, você vai fazer uma confusão no trânsito. Então, nós temos, na verdade, que compatibilizar essas intervenções que são imprescindíveis com a vida.
né? Então é por isso que eu acho, inclusive, com essa noção de desenvolvimento urbano, que junta planejamento, uso e participação da sociedade, essa é uma das maiores inovações do nosso próximo governo. Um gargalo, uma discussão também que perpassa não só a sua administração, mas também para trás, e é a mobilidade urbana. Isso. O transporte coletivo, o contrato termina em 2026. 26. Então nós temos que começar São a trabalhar. todos curiosos nesse novo modelo que você pretende implementar. Pois é. Nós vamos imediatamente montar um grupo de trabalho para discutir qual vai ser o sistema contratado. Porque hoje você tem uma série de alternativas. Você pode, por exemplo, fazer uma licitação para a frota e uma licitação para a operação. Ou nós podemos, com recursos que o BNDES está disponibilizando, por exemplo, comprarmos a frota e licitar a operação. Aí você podia falar, mas por que não faz tudo público? Porque nós temos limites fiscais muito duros hoje no Brasil. Então, na verdade, ter isso exercido dessa forma, via concessão, acaba sendo muito mais viável para a prefeitura. Mas nós ainda não temos a noção de qual vai ser o contrato, mas vai ser uma coisa completamente diferente do que agora. Eu tenho que ter frota híbrida, eu preciso de ter uma frota diversificada. Uma das coisas que esse contrato tem é que ele praticamente vedava você diversificar. E, no entanto, você sabe qual é uma das grandes demandas hoje da população do Rio de Fora? Micro-ônibus. Porque há lugares em que um ônibus padrão não passa, não chega, ou não atende, porque é, inclusive, antieconômico. O modelo da contratação, eu posso, ao invés de fazer hoje, em que a unidade econômica do contrato é o usuário. Então, você tantos passageiros, não sei mais o quê, porque antigamente você fazia o cálculo do custo, dividia pelo número de usuários, e esse era o preço da passagem. Que despencou. Quando o preço de uso caiu, alguém tinha que bancar, tinha que subir o preço da tarifa. Isso teria que subir. Hoje teria praticamente R$6. Estaria R$6. E nessa nova licitação, a gratuidade também, você pretende a questão dos alunos da rede pública uniformizados? Nós não vamos voltar para trás. Então, aquilo que nós já conquistamos, o ônibus circular de graça no domingo, o subsídio, na verdade, o que a gente tem que caminhar, do meu ponto de vista, é para tornar tarifa zero, como em tantos lugares do mundo. Mas tem que ter um financiamento público. Claro. Você tem que ter um financiamento público que não pode ser só do município. Tá certo? Não pode ser só do município. Isso aí é uma covardia. Então, eu acho que o Estado tem que participar, você tem que ter uma participação do governo federal. Gente, os números do IBGE são que no próximo censo você vai ter 90% da população brasileira morando em área urbana. Então, tudo que você fizer para a cidade, a rigor você está fazendo para todo mundo. Até a população indígena hoje já está morando na cidade. Exatamente. Um censo apresentado essa semana agora. Exatamente. Então, os dados do censo são eloquentes. Nós não podemos desconsiderá-los. Eu acho que a mobilidade urbana está também no coração. Então, o que eu diria a você? Que são as minhas grandes linhas do próximo mandato. Uma, que é uma demanda muito forte da população, é saúde. Humanização e acesso. Qualquer pesquisa que se faz, saúde está no topo. Segunda coisa, até de gente que não vai no SUS, mas já fala que saúde, sim, né? Sim. Está na imaginação. Está na imaginação. Projetado ali. A segunda coisa é o transporte coletivo urbano, certo? A terceira coisa são essas grandes obras de infraestrutura que já estão, inclusive, boa parte delas, contratadas ou financiadas, que vão, na minha expectativa, resolver os problemas da resiliência urbana pelas próximas décadas. E, por último, essa grande inovação nossa, que é de congeminar o planejamento urbano com as atividades urbanas e a participação popular. Essa é uma invenção de moda que eu não tenho dúvida que vai dar muito certo e que vai ser uma assinatura da minha próxima gestão. O ex-senador Luiz Henrique, já recentemente falecido, quando ele veio aqui a primeira vez, você estava na prefeitura, ele era prefeito de Joinville. Isso. Ele contava uma história muito interessante sobre mutirão.
de participação popular. Isso. Ele foi com um grupo de engenheiros num determinado bairro para fazer uma drenagem, colhimento da água das chuvas. E aí os engenheiros projetaram uma série de coisas. Quando ele estava indo embora, um senhorzinho o chamou e falou assim: prefeito, eu gostei muito da ideia dos seus engenheiros, mas a água veio de lá, ó. Quer dizer, a comunidade é que sabe das coisas, né, prefeito? Você sabe a questão da várzea de Benfica? A várzea de Benfica alagava ano após ano. E não é que a prefeitura fazia uma obrinha aqui, fazia outra obrinha, não resolvia nada, chovia, a água estava dentro da casa das pessoas. Isso da época que eu era deputada. Fazendo reunião na casa das pessoas, eu como deputado. Então falou assim: Margarida, eles não perguntam nada pra gente, agora eu vou te falar, o caminho da água é esse aqui. É exatamente isso. A pessoa sabe qual é o caminho da água, como ela também sabe qual é o caminho do ônibus. Não sou eu que vou falar para ela onde o ônibus tem que passar, gente. Então, para essas coisas, para você ter políticas urbanas eficazes, você tem que você tem que ouvir a sociedade, você tem que ouvir as pessoas, é muito trabalhoso. Mas por isso é que eu acho que você tem que botar o planejamento junto com a audição. Você tem que botar o planejamento, junto com o uso, porque não tem jeito, por exemplo, de você requalificar o centro da cidade se você não mudar o uso. Se continuar o uso degradado, você pode botar os prédios mais bonitos que for, que você finalmente, você não alcança aquele objetivo que é o de melhorar a vida urbana. A cidade de Juiz de Fora é polo de uma região. Isso. Você já tem esse diálogo, mas como você pretende implementar ainda mais o diálogo com os outros prefeitos e prefeitas? Porque não adianta Juiz de Fora crescer se tiver um entorno cada vez mais pobre. Exatamente. Então, ele também tem que se enriquecer, ter empresas para lá em vez de para cá, porque ele vem consumir aqui, é o caso de Belo Horizonte. O grande problema do entorno é a sua pobreza, inclusive, de infraestrutura. Eu lembro, também eu, deputado, conversando com o pessoal de Bicas, queria fazer lá um centro, um centro industrial, não, gente, como é que chama isso? Um distrito industrial. Só que lá não tinha energia, não tinha telecomunicações, não tinha nada que levasse. Quer dizer, você precisa, na verdade, de uma política de investimento regionalizada. Se você não viabilizar a região, eu achava, e acho ainda, que o grande vetor de desenvolvimento para a Zona da Mata é o aeroporto. E não há lugar nenhum do mundo em que a implantação de um aeroporto não tenha gerado um cinturão, né? Um anel de grande desenvolvimento, inclusive tecnológico. Então, por isso, nós estamos investindo fortemente em tornar Juiz de Fora um grande polo logístico. Já é, mas poderá ser muito melhor se a gente fizer, por exemplo, uma melhoria do acesso ao Porto Seco. Que também está aqui no seu programa. Que está no meu programa. Como também fazer um arranjo na BR-040 para que as pessoas, um caminhão, aqueles treminhão, aqueles caminhões enormes. Bitrens. Eles têm que ir a Eubank para fazer o retorno, alguns têm que ir até a Santos Dumont. Quer dizer, se você pensar quantos quilômetros que são percorridos a mais, a pessoa desanima. E o custo vai lá para cima, ele não desiste do negócio. Cima. Então você tem, eu já conversei com a empresa, concessionária, agora eu vou dar um aperto. Eu também, com a época que eu conversei, estava em plena campanha. Sim. Aí as coisas não amarram, né? Uhum. Mas eu vou lá no Renan, falar: Renan, meu amigo, dá um aperto lá na concessionária. Na verdade é NTT, mas o ministro é ministro, né, gente? E o Renan é um ministro esperto. Então, para dar um aperto, para eles inverterem, que eles têm esse projeto no 7º ano da concessão. A longo prazo, todos estaremos mortos. Então, eu não tenho condição de fazer isso, não. Tem que fazer isso agora. Porque eu tenho, inclusive, demanda de empresas de virem para cá para usar o potencial logístico da cidade, desde que a gente melhore o acesso ao Porto Seco e essa condição aí. Então, isso, eu não tenho nenhuma dúvida que vai derramar para a região. A região pode ter também galpões, aí ela pode fazer esse tipo de coisa que não é tão complicado. E nós agora, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade, que é liderada pelo professor Inácio Delgado, nós vamos ter uma subsecretaria com o Bebeto Farias,
dedicada à questão do desenvolvimento regional. Ele foi prefeito de São Zumbu, Foi inclusive. prefeito, é uma pessoa que, ao longo da sua vida política, tem muito contato, teve sempre muito contato com os prefeitos das pequenas cidades da região. Então, eu acho que isso pode também levar a um efeito de mobilização pelo lado da prefeitura. Agora, eu já falei com vocês, eu acho que os meios de comunicação da cidade e o empresariado da cidade precisam se dar conta disso, de que criar desenvolvimento não pode ser apenas a ação de um dos atores, não pode ser só o setor privado, certamente não será só o setor público. Então, eu acho que nesse caso é preciso uma grande sinergia, como em outras regiões do sul de Minas, que eles conseguem, mesmo brigando, os deputados se juntam para fazer isso. Em Uberaba e Uberlândia, que para mim é o grande benchmarking, que as pessoas conseguem fazer isso. Eu sou testemunha, até por conta da minha proximidade com Gilmar Machado, há anos atrás, de ver como é que eles se reuniam, deputados que depois iam disputar, mas assim, quase que se matando, mas na hora eles da causa comum. Isso, a causa comum. Margarida, a gente teria muito mais tempo para conversar, vai ter muito uma agenda aqui fantástica. Nós temos uma questão de esporte, de cultura, que são áreas estratégicas também, relacionamento político. A gente faz uma próxima vez. Podemos fazer uma próxima vez, né? Mas essa 2. Eu só queria, você está falando dessa pauta regional, eu me lembro que Juiz de Fora já fez vários fóruns. Aliás, já começamos com a Carta de Maripá. Sim, eu lembro. Essa tem uns 40 anos, já levantando as demandas. E eu me recordo que, certa vez eu conversando com você, você disse o seguinte, não adianta também nós sentarmos todos os deputados com uma pauta muito ampla. Isso. Nós vamos falar assim, tem que focar primeiro num tema. Vamos falar sobre este tema aqui e vamos todos lá na mesa do ministro. Isso. É por aí mesmo? Eu acho que tem que ser. Porque não adianta discutir geral. Eu acho que o grande tema é o aeroporto. Então, vamos falar do aeroporto. Alô, ministro. Aí você chama todos os deputados, prefeitos, prefeitas, vereadores. Isso. E falar, olha, vamos viabilizar o aeroporto, vamos criar a região, né, uma tecnópolis em torno do aeroporto, que isso vai, obviamente, gerar postos de trabalho para todo mundo aqui no entorno, receita fiscal, podemos fazer, aí eu acho que nós temos que caminhar para uma coisa a mais, que é criar a área metropolitana de Juiz de Fora, igual você tem do Vale do Aço. Aqui é uma área metropolitana. É bobagem pensar que não é. Pessoal o banco trabalha em Juiz de Fora, Matias trabalha em Juiz de Fora, Chácara trabalha em Juiz de Fora. Eu estou te falando porque eu já... Campanha para deputado. Por erro, eu já cheguei lá de tarde. Uma vez, onde foi, gente? Eu fui Belmiro Braga. Sabe, acabei fazendo visita a uma creche. Porque quem estava lá eram as crianças com as suas professoras, com as suas educadoras, não havia ninguém na cidade. Estava todo mundo aqui em Juiz de Fora. Então, você vê aqui a população flutuante, ela é muito maior, é claro, do que a população residente. Isso, inclusive, é uma demanda imensa sobre os nossos serviços. Eu acho que nós precisávamos, aí precisa que um deputado estadual consiga votar isso na Assembleia. Temos vários deputados estaduais, Betão, Noraldino, isso é um tema para eles. O Antônio Jorge chegou a pautar isso, mas não acabou não sendo votado. Criar a região metropolitana para a gente integrar os sistemas de transporte. É uma loucura a pessoa vir digamos, de Lima Duarte para cá e ela tem que pagar como se fosse uma passagem entre as cidades, exatamente, que é muito mais cara. Então eu acho que isso, por exemplo, é outro tema para nós tratarmos o desenvolvimento regional. Eu acho que o desenvolvimento regional é um tema inadiável, mas para isso é preciso de fato haver a convergência de uma compreensão para que nós possamos então trabalhar de uma forma focada e bem articulados. Prefeita Margarida Salomão, eu agradeço a sua presença aqui conosco no nosso estúdio. Certamente teremos uma pauta para conversar em outras ocasiões. Eu quero voltar. E dizer que o próprio resultado das eleições é emblemático. As urnas falaram, você foi aprovada, a cidade agradece pelo que você fez nesse primeiro mandato e já avisa, queremos mais. Como você mesmo disse, o sarrafo subiu. O sarrafo subiu.
Então agora vamos ter que trabalhar mais, vamos ter que trabalhar melhor. Eu estou fazendo essa reorganização exatamente para atender a esse justo anseio da cidade. Eu espero que ao fim dos próximos 4 anos nós tenhamos muito que celebrar. Muito obrigado, Margarida. Muito obrigado, Paulo Ferro.